as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Irmã Dulce está rezando com todas as suas forças dentro do seu pequeno quarto. Ela sabe que o perigo está se aproximando. O seu crucifixo está molhado de suor. Ela segura ele firme, apreensiva. Ela sabe que o mal não brinca. Ela sabe que o mal não descansa. A contaminação do lugar aonde ela viveu boa parte da sua vida. Ela ainda era garota quando sentiu o chamado de Deus. No primeiro momento, a sua família não aceitou. Eles ficariam longe da criança amada. Essa criança que crescia mais e mais a cada dia, sempre devota e temente a Deus. Mas o chamado era forte demais para ela ignorar. Quando ela entrou no convento, pouco passava dos 18 anos de idade. Irmã Dulce sabia que não podia confiar naquelas irmãs. Mulheres esquisitas que tinham vindo do nada. Uma história que não colava. Mas ela era subordinada. Tinha que acatar as ordens. Em nome do Pai. Não precisou mais do que alguns dias para Irmã Dulce perceber os cochichos de alcova, risos e alguns comportamentos anormais. A Madre Superiora estava alheia a tudo aquilo. Parecia até que fazia parte do conluio. Algo aconteceria. Ela estava pressentindo. Aquelas outras irmãs eram todas mais novas. Parecia ser de uma nova safra. Uma nova geração que não gostava de obedecer e queria quebrar as regras já estabelecidas. Todas as noites, Irmã Dulce escutava do seu quarto elas saindo de fininho, comentando que iam curtir a noite. A Irmã Dulce aproveitava para renovar os seus votos, pedindo que elas tenham mais proteção e que Deus as tirasse delas esse comportamento errático. Mas Deus, aparentemente, não a ouvia. Um dia, ela viu uma das irmãs chegando literalmente bêbada da rua. Hoje foi festa. Ora com a gente, Irmã Dulce. Não seja essa velha rabugenta. E as outras ao redor davam apoio à irmã bêbada, rindo e festejando. A casa de Deus não poderia ser assim corrompida. Será que isso estava acontecendo em todos os conventos do mundo? Irmã Dulce tinha medo de uma resposta afirmativa. Em nome do Filho. 2 dias antes, Irmã Dulce estava com uma dor terrível no estômago. Ela saiu do seu quarto de noite para buscar um remédio na caixa de medicamentos que ficava na cozinha. Enquanto ela bebia um copo de água, ela escutou um barulho vindo de uma porta longe. Por baixo dela, a luz estava acesa. Irmã Dulce, curiosa e intrigada, foi até lá para investigar. Ela colocou o ouvido na porta e o que ela escutou a fez ficar com os cabelos em pé e rezar depois no seu quarto uma dezena de Pai Nosso e Ave Maria. As irmãs estavam literalmente fazendo alguma espécie de ritual, compactuando com as forças do mal. Bem ali, embaixo do nariz de todo mundo. Ela estava sozinha. Não tinha com quem contar. As irmãs mais velhas estavam sendo corrompidas uma a uma. Em breve se formaria uma seita terrível ali. Algo que poderia macular e se espalhar por todos os conventos do país. O mal se infiltrou e estava criando raízes. Naquele dia, a Irmã Dulce renovou seus votos com Deus, pedindo com todas as forças do seu pulmão que a ajudasse.
mas parece que a ajuda vem. Mas ela vem bem devagar, e é preciso ter muita paciência. Esse ritual que ela presenciou se repetiu também no dia seguinte. Irmã Dulce viu de longe, mas parece que algo deu muito errado. As irmãs gritaram, grunhiram, falaram em muitas línguas desconhecidas. Algumas balbuciavam palavras como poder e ambição. Estava acontecendo um pacto. Em nome do Espírito Santo. A irmã Dulce correu para falar com a Madre Superiora. Mas assim que entrou em seu quarto, a irmã estava nua e rezando em cima de um pentagrama de sangue no chão. Estava com as costas inteiras sangrando. Uma penitência que não resistiu ao poder do mal. Ela então correu para o seu quarto. Estava determinado logo pela manhã fugir daquele lugar. Não tinha mais clima. Não tinha mais a mínima condição de continuar ali. Se ela ficasse mais um dia sequer, era capaz de ser presa e contaminada com aquilo. Talvez ela fosse oferecida ao diabo como uma espécie de oferenda. Enquanto ela rezava fervorosamente, começou a escutar passos firmes no corredor. Os passos estavam cada vez mais fortes, cada vez mais perto. Um forte cheiro de queimado começou a invadir o seu quarto. Entrava por baixo da porta e estava vindo do corredor. O forte odor veio acompanhado de uma fumaça esquisita. Era algo diferente de uma fumaça convencional, ocasionada pelo fogo. Essa parecia uma fumaça etérea, que não tinha cheiro e não embaçava a vista. Amém. Irmã Dulce estava ajoelhada quando a porta foi escancarada com toda a força. O mal entrou para a possuir. Ela sabia disso, mas a irmã estava ungida. A irmã estava protegida. Deus estava com ela naquele momento. O mal tentou a corromper, sussurrando palavras maléficas e promessas de coisas sensacionais no seu ouvido. Queria ganhar o seu coração através da luxúria e da ambição. Fazer ela cometer todos os pecados capitais. Mas a convicção de irmã Dulce era mais forte. Ela escutava os gemidos das irmãs corrompidas e escutava os grilhões das suas prisões arrastando pelo chão, um tilintar agudo que incomodava os ouvidos. Com o mal persistindo, uma verdadeira luta espiritual é travada. Irmã Dulce, munida da sua fé e da sua convicção, seguia ajoelhada e rezando forte, criando uma barreira que mantinha o diabo longe. Depois de tanto lutar, o mal não resistiu, sendo repelido para longe, e o mal partiu, levando toda a sua maldade junto. Nessa batalha, o mal sempre perde. Me lembro do dia em que meu coração se aqueceu completamente. É quando fazemos caridade e ajudamos o próximo que esse sentimento fica ainda mais aflorado. Eu caminhava pelas ruas de pedra da nossa pequena cidade, situada na colina. Naquela noite fazia muito frio e eu havia saído do orfanato para entregar alguns grãos a uma comunidade vizinha. Voltando, eu escutei o choro de uma criança. Fiquei intrigado e resolvi prestar melhor atenção. Sim, realmente era o choro de uma criança. Procurando melhor, eu a encontrei abandonada no canto. Estava enrolada em um pano fino e tremia muito. Logo a peguei e coloquei contra o peito para aquecer do frio. Pensei, por que não levou e deixou no orfanato? Ele fica logo aqui perto. Quando cheguei no orfanato,
Aquela criança logo tomou as nossas atenções. Todas as irmãs morreram de amor por ela. Eram só mimos. No nosso orfanato, naquela época, a menor criança já havia completado 5 anos. O bebê, no primeiro dia, ele chorava bastante. Era um menino. Decidimos batizá-lo de Arthur. A nossa madre superiora estava viajando. E alguns dias mais tarde, quando ela retornou e ficou sabendo da novidade, ela quis ver a criança. Assim que ela bateu os olhos, com um semblante muito assustado, ela nos disse: "Livrem-se dessa criança. O mal está dentro dela." No primeiro momento não entendemos e criticamos ela. Não era do nosso feitio criticar qualquer coisa da madre. Ela era uma mulher bem idosa, sabia de muitas coisas, havia tido uma experiência de vida incrível. Eu era apenas uma freira com 2 anos de profissão. Ainda tinha muito que aprender. Mas na discussão que se seguiu, eu criei coragem e rebati ela, dizendo que a criança era inocente, que o que importava era a educação que daríamos para ele, e que o menino cresceria forte e saudável, essas coisas. No meio da discussão, algo aconteceu. A madre superiora começou a passar mal. Em meio aos risos da criança, que estava ficando cada vez mais alto, assustador, ela colocou a mão no peito e caiu no chão morta. Infarto fulminante. Na hora, obviamente, não falamos que foi a criança, que ela tinha tido alguma influência naquilo. Era apenas um bebê. Como ele poderia fazer alguém infartar? Além do mais, a madre tomava remédios para o coração e já estava em idade avançada. Aquilo poderia acontecer a qualquer momento. O bebê começou a crescer. Ao longo dos primeiros anos, não lembro de nenhum incidente grave. Só que ele não gostava de ficar com outras crianças da mesma idade. Depois que eu achei o Arthur, não demorou muito para que o orfanato começasse a receber novos bebês. Ainda mais com a notícia da morte da madre superiora. E que agora nós tínhamos um novo bebê. Acredito que a madre vetasse novas crianças. Vai saber. Mas parece que a paz com Arthur mudou quando ele completou 8 anos de idade. Ele sempre, desde pequeno, mostrava uma grande agressividade e não gostava nem um pouco de afeto. Sempre rejeitava carinho e fazia cara feia quando uma freira tentava o abraçar. Mas quando ele ficou mais forte, a gente percebeu que precisava educar ele melhor. Ele batia nas outras crianças, mordia. Começou a maltratar os gatos e cachorros que apareciam aqui perto no orfanato. Existiam até relatos que ele havia matado um cachorro a pedradas. Mas isso não pudemos confirmar que havia sido ele. Roubava comida das despensas. Mas a tudo isso, a gente atribuía a idade. Criança rebelde. Logo, ele vai melhorar. Esse talvez tenha sido o nosso maior erro. Achar que ele ia melhorar quando, na verdade, as coisas só pioravam. As outras crianças no orfanato ficavam sempre distantes de Arthur. Não queriam a sua presença e ficavam incomodadas. Mas tinha um outro menino que se achava muito forte e que também arranjava encrenca. Certo dia, ele implicou com o cabelo do Arthur. Dizia que era muito feio e que ele devia cortá-lo. A criança ficou louca. Só ficamos sabendo que ele pegou uma tesoura, sabe-se lá onde, e cortou o cabelo inteiro do menino. Escutamos o seu grito desesperado. Quando corremos para o socorrer,
Arthur estava a ponto de enfiar a tesoura na barriga dele. Seguramos a sua mão na hora. Deus, naquele momento, teve misericórdia. Aquele momento parecia ter sido a grande virada de chave. Arthur perdeu completamente a confiança em nós. Sempre que nos via, ele virava o rosto, cuspia no chão. Ele derrubava os crucifixos do orfanato no chão, falava que Deus não existia e blasfemava o seu nome em vão. Percebi que a sua rebeldia, aos poucos, tornou o orfanato um lugar com uma atmosfera ruim, pesada. Nenhuma freira queria trabalhar mais ali. Na primeira oportunidade que tivessem, elas iam embora. A nossa madre estava alheia a qualquer assunto. Parece que ela sentia a presença do mal e não queria se envolver. Ela estava sempre longe das encrencas e das polêmicas. Quando Arthur completou 15 anos, a gente sabia que as nossas obrigações estariam chegando ao fim. Quando ele completasse 18, poderíamos nos livrar dele. Embora eu não quisesse isso, eu sempre acreditava que ele pudesse melhorar. Fizemos um bolo em comemoração ao seu aniversário. Ele odiou como sempre, mas fez questão de comer conosco. Nenhuma das outras crianças quis participar. Eu senti naquele momento, olhando os olhos de Arthur, que ele ficou ressentido e com muito ódio. Eu vi naquele momento uma chama de loucura, de maldade, algo que eu nunca havia percebido antes. Talvez tivesse me deixado levar pelas emoções. Achei que tudo acabaria em breve, sem muitos problemas. Mas aí aconteceu. Um dia, uma freira encontrou aquele mesmo menino, agora adolescente, do cabelo que o Arthur raspou. Ele estava morto em sua cama, todo roxo, como se alguém tivesse roubado todo o seu ar. Muito parecido com a morte da Madre Superiora, anos atrás. Assim que estávamos retirando o corpo dele, eu vi com cantos dos olhos o Arthur ali perto, na porta do seu quarto, escondendo um sorriso no canto da boca. Eu sabia que ele estava envolvido, mas não se pode fazer acusações sem provas. Poucos dias depois, outro adolescente apareceu morto, em circunstâncias parecidas. Depois outro, e depois mais outro, assim por diante. Sabendo que não tinha outro remédio, fui para enfrentar o Arthur. O mal estava ali presente, e o mal não permite nenhum vacilo. Com a ajuda de outras freiras, com água benta e a presença do padre da cidade, enfrentamos o diabo que estava dentro da pobre criança. A batalha espiritual foi demorada e árdua. Chegamos ao fim do processo completamente exaustos. Arthur, infelizmente, não aguentou e morreu no final do exorcismo. Mas pelo menos, uma vez na vida, eu consegui ver um sorriso genuíno no seu rosto morto. Décadas mais tarde, e eu ainda estou me perguntando: será que a mulher, a mãe da criança, a abandonou já sabendo do seu destino e a quem ele pertencia? Ou tudo não havia passado de uma mera coincidência?